O título da nossa lição é o estado intermediário dos mortos. A temática em foco diz assim: o tema do estado intermediário dos mortos tem chamado a atenção de muitos cristãos, geralmente por duas razões. A primeira refere-se ao anseio por saber qual é o destino imediato quando morremos. E a segunda é a busca do conforto de saber que nossos entes queridos e amigos que já faleceram estão em um lugar maravilhoso, né? Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, capítulo 16, versículo 19 até o 31. E hoje o convidado para comentar a aula conosco é o presbítero irmão Felipe. Seja bem-vindo, irmão Felipe, agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aos estudantes da Bíblia. Nessa terça-feira chuvosa, desejamos a todos um bom estudo sobre o estado intermediário dos mortos. A lição número 4 do terceiro trimestre. Muito bem, Felipe. Então, no versículo 19 já diz assim, os irmãos podem acompanhar conosco através dos slides ali, né? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, irmão Felipe, é um texto bastante conhecido, né? E é um texto que nós vamos falar muito, né? Sobre, ele vai mostrar sobre o estado intermediário dos mortos, né? Aonde que os mortos se encontram no momento. Muito bem. Então, para introduzir, já começando após esse texto, eu faço uma colocação e dizendo que a morte é uma interrupção da vida de um organismo. Então, aquilo que perde a respiração, perde o batimento cardíaco, aquilo que não funciona mais, se chama morte. A morte é a interrupção da vida de um organismo. Esse é o conceito de morte. E por que o ser humano, irmão Tarso, ele não aceita a morte? Porque nós, seres humanos, não aceitamos a morte. Porque nós, é bem simples, porque nós não fomos criados para morrer. Sim. O plano de Deus era que nós vivêssemos em eternidade e após a eternidade com Ele no paraíso. Vivêssemos com Ele no jardim onde Ele tinha colocado Adão e Eva. Esse era o plano de Deus, que nós sendo gerados gerações após gerações e não tivesse a morte.
Então, por isso que nós, no nosso interior, não aceitamos muito bem a morte. Nós conformamos, porque sabemos para onde iremos, certo? Muito bem. Então, como eu já disse, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Muito bem? Por causa de Adão e Eva. Então, depois de Adão e Eva, todos nascem com essa natureza pecaminosa. Tinha um ditado que um pastor dizia, que ele dizia assim, nasceu, morreu. Você nasceu, já está morrendo, certo? Então, depois do pecado de Adão e Eva, todos, sem exceção, nascemos com essa natureza pecaminosa, certo? Sim, sim. Então, muito bem, morremos. Até aqui, entendido. Então, morremos. Vamos ter, então, um estado intermediário, certo? O que é esse estado intermediário? Que está no meio, que está entre dois. É um meio termo, é uma transição, Montarso. Sim. O que significa mais esse estado intermediário? É onde, pós-morte, você ainda não é um estado de inconsciência. É um estado que você terá consciência. Então, veja bem, você morreu. Muito bem, você está nesse estado intermediário. Você ainda tem a consciência, você não perde a sua consciência. O que mais significa esse estado intermediário? Significa destinos diferentes, para pessoas diferentes. Como assim? É um estado positivo e um estado negativo, né? O estado positivo para o justo e o estado negativo para o ímpio. Isso nós já vamos falar para frente, quem é esse justo Isso mesmo. e quem é o ímpio. E por último, quando você já estiver nesse estado intermediário, nós já vamos explicar mais adiante, não existe alteração de condição. Uma vez estando lá, ou você está no lado positivo, ou você não está no lado negativo. Ou você é justo, ou você é ímpio. Não tem volta. Não tem volta. É Muito isso bem, aí. é isso aí. Então, dado dessas definições de morte, como a morte entrou no mundo, o que é esse estado intermediário, nós já podemos dizer que... já posso ler um versículo? Sim, guarda um pouquinho. Tá. Guarda um pouquinho. Muito bem, isso que o irmão Felipe falou, a gente vai falar para frente, né? Então, aqui, realmente, até eu conversava com o Felipe antes da aula entrar no ar, né? Sobre esse tema, né? Que é um tema que ele tem que trazer mais esperança, né? Do que inquietação, né? Porque é tão lindo, né? Como você falou, né, Felipe? A gente nasce e a gente tem que ter duas certezas, né, irmãos? Ou nós vamos ter que enfrentar, posso dizer assim, a morte, né, é uma certeza, ou o arrebatamento da igreja. E em ambas as duas ocasiões, nós temos que estar preparados, né? E hoje ainda, como o hino que nós cantamos, né, hoje ainda a pessoa pode fazer essa escolha. Né? Hoje ainda dá tempo de você escolher o que você quer, qual o destino que você quer, né? O destino dos justos após a morte, ou o destino dos ímpios após a morte. Então, vai ser bem interessante, né, Felipe? Então, essa lição vai ter por objetivo mostrar a realidade das pessoas que morrem antes do arrebatamento, né, tanto os justos quanto os ímpios, tendo em vista a nossa esperança e consolação por entender que o lugar onde iremos é maravilhoso. E até nós comentamos, não sei se é o versículo que você ia ler esse, mas veio na minha mente o Salmo 116, verso 15. Não era esse. Não, Mas é um complemento. Tá, você consegue achar esse? Ou você já está aberto outro aí? O que você quer? Não, eu ia ler o 2 Timóteo. Pode ler. Capítulo 1 e versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 10 diz assim, que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, escute. Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, a única maneira de nós escaparmos da morte é através de Jesus Cristo, o qual trouxe a morte para a luz. Então, só vamos escapar da morte através de Jesus Cristo. Estando nós já mortos e no lugar em que já vamos falar onde que os salvos estarão, ou sendo arrebatados. Isso mesmo. Exatamente. É interessante. Então, o versículo que veio a mim, irmãos, é o Salmo 116, versículo 15, até nessa tradução de hoje, uma linguagem mais fácil de nós entendermos, né? Ela diz assim, para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Então, irmãos, não é motivo de medo, né?
Até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor, né? E o próprio Jesus falou, né, que ele vou preparar-vos lugar, voltarei. Então a Bíblia é cheia de promessas para nós, né, Felipe? E que vão se cumprir. Exatamente. Né? Amém? Amém. Tá, muito bem. Então os objetivos, irmãos, nós vamos apresentar o destino dos justos, né, dos ímpios, e apresentar também as interpretações errôneas sobre o estado intermediário dos mortos. Aqui na introdução a gente já falou, né? Podemos ir direto lá para o primeiro tópico, né? Que diz assim: o destino dos justos. Então, quem é considerado justo? Ó, em primeiro lugar, é importante ressaltar de quem estamos falando quando mencionamos os justos. Entendemos justos por aqueles que são salvos por Cristo através do seu sacrifício vicário que tira todo o pecado, né? Ó, não estamos falando de pessoas justas pelas obras que fazem, mas justificados por Cristo e com isso salvas. Pode comentar, irmão Felipe? Exatamente. Às vezes nós olhamos, mas aquela pessoa, quando a pessoa morre, mas a pessoa é tão boa, não fumava, não bebia, não jogava, não brigava com a mulher, não brigava com os filhos, não fazia tanta coisa, era tão boazinha, tão bonzinho. Exemplo. Né? Exatamente, né? Era tão boazinho, mas essa pessoa, se ela não for justificada por Jesus Cristo, isto é a justiça de Deus para conosco, se ele não for justificado, ele não é uma pessoa justa. Pode ser justo perante nós, homens, né? Perante a ótica humana, né? Exatamente. Mas, diante de Deus, essa pessoa não é uma pessoa justa para poder estar com Cristo. Né? Essa pessoa tem que ser justificada por Cristo e aceitar as obras de Cristo. Sim. E é interessante, né? O sacrifício de Cristo, ele perdoou todos os pecados, né? A gente vai ver para frente, né? E aqui até nesse slide ele diz assim, né? Somos justificados, como diz Paulo lá aos Romanos, no capítulo 5, que nós somos justificados em Jesus, e automaticamente a pessoa é liberta, né? Ela é livre do pecado. Exatamente. Amém, irmão Felipe? Amém. Tá, muito bem. O seio de Abraão, né? 1.2. O seio de Abraão. Então, aqui, o texto de Lucas 16, 22, nos diz que Lázaro, após a morte, foi levado ao seio de Abraão. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o junto de Abraão, né? Lucas 16, 22. Essa é uma expressão que indica estar junto daqueles que foram salvos. O texto ainda afirma que Lázaro estava recostado no seio de Abraão, né? E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Lucas 16, 23. Isto aponta a uma comunhão. A Bíblia também chama esse lugar de paraíso, né? Ali nós vemos na cruz, né? Jesus respondeu-lhe, ele disse, né? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, né? O ladrão da cruz, né? Que a gente tanto conhece esse tema, né? Então, o seio de Abraão, o paraíso, é um lugar preparado por Deus para que os salvos que morreram antes do arrebatamento possam aguardar o seu destino, né? E ali o crente estará na alegria e no consolo da presença de Cristo. Felipe, fique à vontade. Veja bem, ele fala ali exatamente de dois lugares que são o mesmo lugar, né? Só com sinônimos diferentes, seio de Abraão e paraíso. Então, é a mesma coisa, os nossos irmãos que estão em casa já ouviram essas expressões, significam a mesma coisa. Seio de Abraão e paraíso são a mesma coisa. Então, a Bíblia ela fala de dois lugares, onde para o salvo vai e onde o perdido vai. Jesus Cristo, veja bem, quando ele foi assunto ao céu, ele levou o cativo o cativeiro, lá em Efésios 4:8 está escrito, ele levou essas pessoas para debaixo do altar, certo? Apocalipse 6 e 9. Então, essas pessoas, quando morrerem, como está lá em Filipenses 1, 21 ao 23, vão diretamente para a presença de Deus e lá ficam até o arrebatamento. Isso mesmo, Felipe. Então, é o seio de Abraão. Isso, é um lugar provisório, né? E como você falou, ele terminará no arrebatamento, né? Onde a Bíblia diz que os que dormem ressuscitarão primeiro. Até esse texto é interessante nós ler, né? Que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, que diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como nós estamos falando, né, Felipe? É o estado intermediário, é um lugar onde tanto o justo, né, nós estamos falando agora do justo, ele estará, mas ainda não é o estado final que a gente vai estudar lá na lição número 12. Exatamente, é o meio termo. Então, o que a gente pode considerar ainda sobre paraíso? Quem está no paraíso não está encarnado. Não, não está. Apenas as suas almas estão lá. Morreu, tudo bem. Foi para o paraíso, a sua alma está lá, numa situação de quê? De descanso, além ainda de estar na presença de Cristo. A Bíblia nos fala que está na presença de Cristo, e neste lugar, essas pessoas estão sendo aperfeiçoadas no conhecimento de Cristo. 1 Coríntios 13 e 12. E privilégio, né, Felipe? Privilégio, é isso mesmo. E este lugar, como o Montarso falou, não é um lugar final, onde nós teremos um corpo glorificado e vamos morar no novo céu e na nova terra. Isso mesmo, é uma outra lição mais para frente, né? Mas é interessante, né, irmãos, já é um lugar, esse paraíso já é um lugar de delícias, né? Um lugar de paz, um lugar... É um lugar de consciência. De consciência, lógico. Porque a gente vai ver depois, quando a gente for falar sobre o sono da alma, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né? E essa leitura bíblica da lição, ela explica muito bem, né? Tanto a gente vê em Apocalipse que as almas estão clamando. Estão aguardando. Né? Estão clamando o sangue. Isso, daí Deus fala, espere mais um pouco. Exatamente. Para você continuar a leitura ali, né? Exatamente. Então, lá teremos consciência no paraíso. Isso mesmo. 1.3, o estado dos justos. Como será esses justos estarão nesse lugar maravilhoso, né? A Bíblia afirma que os salvos estarão em descanso e conscientes. O Felipe já falou sobre essa passagem de Apocalipse, no capítulo 6, verso 9 ao 10. Né? Então, a palavra de Deus compara esse descanso à ideia de dormir. Eis que lhe digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Está ali em 1 Coríntios 15, 51. Também já estaremos apreciando a presença de Cristo e dos que estiverem lá. O Felipe também já leu, né? Filipenses 1, 23. A Bíblia também assegura que nesse período estaremos sendo aperfeiçoados. Você também já falou, né, Felipe? E que difere do estado final, né, que por enquanto lá eles não têm o corpo glorificado, né? Não, eles estão só a alma, né? Isso mesmo. E como você já explicou, você explicou tudo isso aí já, Felipe. Já falei tudo. Você já adiantou, né? Porque não estaremos na Nova Jerusalém, que será inaugurada no fim dos tempos. Daí lá vai ser o estado eterno. É só para reforçar. Sim. Fixado na mente. Amém, Felipe? Amém. Posso passar para o próximo? Pode, né? Pode. Tá. Agora, irmãos, no segundo tópico, nós falamos dos justos, agora nós vamos falar dos ímpios, né? O estado dos ímpios. Aqui já é um pouquinho complicado. Quem é considerado ímpio? É uma pergunta. Quem são os ímpios, né? Aqui, irmãos, os ímpios são aqueles que não aceitaram a obra de Cristo em sua vida, em suas vidas, né? Eles não creram, né? Não tiveram fé em Jesus, eles não creram na graça, né? Então eles não foram salvos, não foram justificados, não foram vivificados e não santificados, porque isso só acontece na vida da pessoa através de Jesus, né? Agora caminharão rumo ao sofrimento eterno. Não devemos concluir, irmãos, que essas pessoas são necessariamente ruins, né? Lá no começo também nós já demos uma pincelada, né, Felipe? Mas sem Deus, pois todos pecamos e estávamos longe dele, né? Ali, o próprio Paulo fala aos Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Então, o que é esse ímpio, irmão? Aquela pessoa que ela é escravo do pecado e ela não quer entregar a sua vida ao Senhor, não quer reconhecer que ela necessita de um Salvador. Seria isso, né, Felipe? Exatamente. Reafirmando o que diz o slide ali, uma pessoa ímpia é o que não aceitou, que não reconheceu a obra de Jesus Cristo. E não necessariamente é uma pessoa ruim. Não necessariamente. Pode ser uma pessoa boa, fez boas obras, mas não reconheceu a Cristo e as suas obras. E sem Cristo não há salvação. Fora dele não há salvação. Não há salvação, né? É verdade. Não tem salvação fora de Cristo. Né? Tem muitas pessoas que, às vezes, aí você pode entrar até falar em legalistas, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Irmãos, a salvação é só pela obra de Cristo na cruz do Calvário.
Verdade. Né? Não tem outra maneira, né, Felipe? Que nós possamos Não existe outro caminho, irmão. ser salvos. Esse é o caminho. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu, pagou os seus pecados, os nossos pecados, ele levou sobre si na cruz, e nós estamos aqui hoje tentando transmitir isso ao povo. A igreja de Cristo, a igreja tenta transmitir este evangelho ao povo, transmitir este conhecimento que nos é dado através da Bíblia, para que todos tenham esse aperfeiçoamento e reconheçam as obras de Cristo para que sejam justificados. E assim, né, Felipe, ter esse privilégio, que é o privilégio de você ter Cristo, né, de você ter uma vida transformada, de você ser liberto, restaurado, de você ter o perdão dos pecados e ter o teu nome escrito no livro da vida. Olha que privilégio, né? Tem dinheiro que paga isso, Felipe? Não, é lindo, vai ser tremendo. A hora que Cristo, que Deus abriu os livros, né, que diz os livros e o livro da vida, né? Isso. Vamos ver, então, vai ser um grande dia, um dia de grande glória. Para Muito alguns, bem. né? Para alguns. 2.2, o Hades, né? Então aqui, voltamos ao texto de Lucas 16, 23, em que há menção ao Hades, que é para onde o rico foi enviado após morte. Não é por ser rico, né? É porque não... Eu só queria, antes de você continuar, que o público agora que está nos ouvindo, preste atenção nessa parte, porque tem muitas, que nem o paraíso e o seio de Abraão gera muito conflito. Então, essas palavras que ele vai ler agora para frente aqui, prestem atenção, que nós vamos explicar, mas preste atenção, né, nos detalhes. Isso. Então, irmãos, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Esse olhou para cima, já dá para você ver onde é que ele estava, né? Mas tudo bem, o Felipe já vai explicar. Mas que lugar é esse? Né? Vale ressaltar que o Hades não é inferno. A palavra de Deus utiliza outras nomenclaturas para designar o inferno. Aqui nós usamos o capítulo 5 de Mateus, né, versículo 22, que diz assim: qualquer que te disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, que tem o significado de guiena, né? Aqui também tem uma outra passagem, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Aqui fala sobre Tártaro, né? Então, assim como o seio de Abraão, o Hades tem caráter provisório, é um lugar de sofrimento, porque diz assim, no Hades, onde estava atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O que mais que nós temos que o Filipe já explicar? Então, esse ambiente temporário deixará de existir lá no juízo final, né? Então, os que estão no Hades ressuscitarão e serão apresentados diante do trono branco de Deus para receberem sua punição definitiva. Esse versículo aqui chama atenção, né, Felipe? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Muito bem. Vai passar mais? Não, pode explicar, Felipe. Muito bem. Então, nós vimos. Vamos só voltar para chegarmos aonde que nós queremos aqui. Morreu. Vamos falar bem claro. Morreu. O salvo, o justo, vai para o seio de Abraão. Sim. O seio de Abraão, paraíso. Não nem precisa voltar tanto. Tá. Acho que no próximo ali fica bom para mim explicar. O justo vai para o paraíso, o seio de Abraão, e vai aguardar até o arrebatamento. Sim. Agora, a pessoa sem Cristo, a pessoa não justificada, morreu, vai para onde? Vai para onde o Tarso leu, que é o Hades. O Hades ou Seol. Não chegou a passar ali no Seol. Ali não tem. Ele Não não usou, porque são várias nomenclaturas, né? Vários nomes que são usados. Tá. Então, assim como seio de Abraão e paraíso é a mesma coisa, entenda que Hades e Seol é a mesma coisa. Só que Hades é usado no Novo Testamento e Seol usado no Antigo Testamento. Tá? Mas é a mesma coisa. Pessoa sem Deus, morreu, vai para este lugar, que não é o inferno. É um lugar... É um estado intermediário. Provisório, intermediário. Ali podemos, Felipe, ali podemos dizer que está ruim e vai piorar. E vai piorar. É um lugar de sofrimento, mas não o estado final. Isso é um lugar de tristeza da alma, é um lugar de dor torturante e só terminará no juízo final. 2 Pedro 2:9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados.
Tá certo? Então, esse Hades, esse Seol, é a mesma coisa, é a habitação da alma entre a morte e a ressurreição. Tá certo? Quer dizer, então, que o corpo volta ao pó e que é de Deus, volta para Deus. Tá certo? Enquanto o corpo se desfaz aqui na terra, a alma vai para algum lugar. A alma vai para algum lugar. Depende da escolha do camarada, né? Depende da escolha da pessoa, exatamente. Então, é isso mesmo. Resumindo tudo isso, significa que os justos estão em descanso, Apocalipse 14, 13, porém, aquele que não é salvo, não vai ter alívio nenhum do seu sofrimento. Isso mesmo. Se a pessoa já sofria aqui na terra, ela vai continuar sofrendo no Hades. Isso. Então, aqui, Felipe, eu marquei aqui nas minhas anotações que esse inferno é uma palavra latina e, como você mesmo falou, ela tem vários significados, né? Isso você já explicou, isso, né? Vários significados. Onde o irmão colocou ali do slide que ele fala do inferno, que ele vai dizer ali, a Geena, é o inferno, é propriamente dito o inferno final. É esse inferno seria final. até o lago de fogo lá no final. Isso, é esse Geena. E o Tártaro que está ali, Tártaro é para onde os anjos caídos estão. Esse é Tártaro, onde os anjos caídos estão. Isso mesmo. Muito bem, Felipe. Agora vamos para o próximo slide, que vai falar sobre o estado dos ímpios, né? Como que eles estão lá. Então, qual o estado em que os ímpios estão? Os ímpios terão a consciência de onde estão, por quê estão ali. E veja aqui nesse versículo que o próprio chama, né? Então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que me molhe a ponta dos dedos na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então você veja que ele estava consciente ou não estava? Estava consciente. Né? Muito bem consciente. Que maior? As palavras usadas para designar tormentos nesse texto são, né, basanos e odunão, né? Que dão, veja, é triste, Felipe, mas é uma realidade, é o estado em que o ímpio se encontra. Dão a ideia de uma tortura oriunda dos sintomas de uma grave doença e de uma angústia que consome a alma, né? Esse lugar também é marcado pela distância da presença de Deus, né? Porque o próprio rico ali fala, e além disso, entre vocês e nós, né? Nessa passagem do rico e do Lázaro, diz, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, né? Então, o texto nos indica que os ímpios estão cônscios de seu futuro, isto é, o inferno. Isso causa um sofrimento que não conseguimos achar equivalência nesta vida terrena. Pode comentar aí, Felipe. Não, era isso mesmo, está bem explicado. Né? Ele é um lugar, é um estado que eles estão lá conscientes, né, do que realmente está acontecendo com eles. No próximo, Felipe, nós vamos falar sobre o sono da alma, que eles dizem que acaba, daí nós vamos falar mais sobre o que aconteceu nessa leitura que nós fizemos ali já hoje. Estado final, né? Amém? Amém. Muito bem, vamos para o terceiro tópico, irmãos, que vai falar sobre algumas posições divergentes, né? Aqui nós pegamos que é o 3.1, que chama-se o sono da alma, né? Então aqui, existem interpretações diferentes a respeito do estado intermediário dos mortos. Uma delas é o denominado sono da alma. Os seus defensores dizem que os mortos ficam numa espécie de sono inconsciente. Veja bem, irmãos, sono inconsciente da alma, ou seja, repousando, tanto a dos justos quanto a dos ímpios, até o dia do juízo final. Neste caso, a maioria das pessoas que defendem essa ideia não acreditam que o ser humano, né, não tem uma alma, mas ele é uma alma. E aqui já tem esse texto que o próprio Felipe já falou, que, porém, quando a gente vai analisar, quando a gente vai para a Bíblia, né, várias citações das almas que estão lá, né? Por exemplo, o Felipe já leu, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Depois dá para ler, Felipe, até o versículo 10 ali para frente, mas pode explicar aí, Felipe, tá contigo. Isso que a gente está tratando agora, né, para que fique bem claro, são posições divergentes à Bíblia. São outras denominações
que eles falam, os defensores vão falar sobre esses temas que iremos falar agora, que seriam o sono da alma, a aniquilação da alma, purgatório. Mas esse primeiro tópico aqui, subtópico, que é o sono da alma, eles dizem que os mortos ficam nessa espécie de sono, que eles vão, que as pessoas morreu, tudo bem, morreu, e só vai ser ressuscitado de novo, só vai tornar a ter uma consciência de novo no juízo final. É isso que eles dizem, que não vai para lugar nenhum, que morreu ali, só vai esperar. Então, essas denominações que defendem isso, dizem isso. Morreu, morreu. Vai só tornar quando tiver o juízo final. Mas é interessante, né, Felipe, nós ver, né, porque não é bíblico dizer que estaremos em situação de inconsciência. Porque, veja bem, no texto que a gente leu ali do Rico e Lázaro, até eu marquei aqui, né, está no livro da Itália aqui, né, por exemplo, ele não estava inconsciente, né, ele estava, veja bem, no versículo 23, levantou os olhos e viu, né, uma ação dele, né. O versículo 24, clamou por misericórdia. Versículo 24, teve sede. Né? Tá escrito ali, né? Sentiu-se atormentado, rogou em favor de seus irmãos. Então, como que a pessoa está inconsciente e vai fazer isso? Nesse estado intermediário, então, ele tem a consciência. Tem a consciência. Tem a consciência. Muito bem. Agora vamos também, porque é quase que as duas que defendem esse ponto, né? Que é a aniquilação da alma. Ó, esse tema será abordado com mais detalhes na lição número 12. Mas vamos falar alguma coisa aqui já, né? Seus principais defensores são testemunhas de Jeová. A gente sempre recebe no WhatsApp aquela imagem ali do testemunho de Jeová, né, irmãos? É bem conhecida essa imagem. Ó, eles acreditam na aniquilação dos ímpios após a morte e o sono da alma dos salvos. Nesse caso, quando Jesus voltar, vão ressuscitar os salvos, mas os não salvos continuarão mortos, ou seja, deixarão de existir. Meio sem graça, né, Felipe? É muito fácil, né? A pessoa pronta a vida inteira, morre, quando morre, acabou tudo. Acabou tudo, né? Então, né, a pessoa... Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia diz, totalmente contrário ao que a palavra diz, né? Que você tem escolha. Aquilo que você semear, você vai colher, né? E assim por diante. Exatamente. Mais alguma colocação ali, Felipe? Ok? Não, ok. Muito bem. Vamos para o último ponto, irmãos. Esse aqui é um ponto bem conhecido, né? A Igreja Católica usa muito isso, que é o purgatório, mas desses que nós estamos estudando hoje, eu acho que esse aqui é o que mais, assim, prejudica, né? Porque esse aqui, ele vai falar que o sacrifício de Cristo não é completo, então esse aqui é complicado, Felipe. Né? Ó, purgatório. Então, outra doutrina divergente é a do purgatório. Esta diz que após a morte, as pessoas que não estão totalmente purificadas passam por um estado de purgação particular. Após um tempo no purgatório, estão prontos ou estarão prontos para entrar no céu. Né? Essa ideia é defendida especialmente pela Igreja Católica Romana, que acredita, irmãos, veja bem, esse aqui, olha bem, escute bem, irmãos, que acredita que por meio das orações e boas obras dos fiéis e pela determinação do Papa, o tempo do purgatório pode ser diminuído. Então, eles se baseiam aqui nessa passagem de Macabeus, né, que ele é um livro apócrifo, é um texto que não tem na Bíblia, então eu nem vou ler ele para os irmãos, só para os irmãos terem um conhecimento. Ele defende a ideia de um purgatório para a purificação dos pecados cometidos, minimiza os efeitos do sacrifício de Cristo. Né? Pregar que é necessário algo a mais do que Cristo para a remissão do pecado é completamente antibíblico, né? Cremos que o sacrifício vicário e perfeito de Cristo na cruz é completamente suficiente para tirar o pecado das nossas vidas, né? O próprio João escreveu, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felipe, está aí, destrinche. Acreditar, né, que nós, após morte, vamos para um lugar onde nós lá seremos purificados ou seremos castigados pelo tanto de pecado que cometemos, para depois, então, entrar no céu, com certeza é um grande deboche de todo o trabalho, de todo o efeito que foi a morte de Cristo. Né? Digamos assim, minimiza, como está escrito ali, minimiza os efeitos do sacrifício de Cristo. Felipe, assim a gente vê, né, que tudo aquilo que você acrescenta, ou que você divide, ou subtrai, né,
da Bíblia é considerada uma heresia, né? Heresia. Então, veja bem, esse aqui é uma heresia muito grande, né? Me desculpe, né? Irmãos, a gente está falando de Bíblia, que o sacrifício de Cristo é perfeito, é completo, que é só através dele que nós somos salvos, né? Não há por uma outra pessoa, por um outro nome que nós possamos ser salvos, é só por Jesus, né? E agora falar que não foi completo esse sacrifício, que eu tenho que ficar mais um tempinho aqui. Mais um tempo para que eu seja purgado os meus pecados, né? Digamos ali, um estado particular onde eu serei atormentado para que eu pague aquilo que eu fiz, né? Do tamanho, cada um será atormentado de uma maneira diferente, né? Então, fica complicado. Não tem base, né, Felipe? Não tem base. Amém, Felipe? Você pode ler a conclusão para nós lá, Felipe? Posso ler. Nessa lição, vimos qual é o destino temporário dos que morrem. Os justos estarão no paraíso, desfrutando da presença maravilhosa de Cristo e descansando à espera da ressurreição final. Já os ímpios amargarão no Hades, sofrendo previamente os tormentos, aguardando o juízo final para receberem a sentença do castigo eterno. Muito bem. Então devemos nos manter firmes nos caminhos do Senhor, para que se morrermos, possamos estar com Cristo. Se não permaneceremos fundamentados em Deus, podemos ser pegos de surpresa pela morte e, infelizmente, ir para um lugar terrível. Então, irmãos, conforme o hino que nós cantamos, ainda há tempo, né? Hoje é o dia. Quem sabe você está numa dúvida, você não fez ainda essa escolha, né? Irmãos, hoje ainda dá tempo. Depois que a pessoa morre, irmãos, não tem mais o que se fazer, né? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então não tem, né, Felipe? Se eu for lá, não, mas alguém vai fazer isso para mim, é uma doutrina que a Bíblia não recomenda, que a Bíblia não dá base. Exatamente. Amém, Felipe? Amém. Agradeço. Pode. Pode. Só encerrar um Isso, pensamento faz. da conclusão, sobre essa conclusão. Sim. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, temos que nos santificar para que possamos ver a Deus. E você que está em casa, saiba que a morte para o crente salvo, não é o fim da vida, Montarcio. Não é o fim da vida, mas um novo começo. É uma transição para uma vida mais plena. Aquilo que o irmão tinha lido ali no começo, que a morte para Cristo ali, para Deus, preciosa é a vista do Senhor. A Bíblia diz mais, é a entrada na paz e na glória, é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, é paraíso, é ir à casa do nosso Pai, onde há muitas moradas, é uma partida bem-aventurada para estar com Cristo, é habitar com o Senhor, é dormir em Cristo, é um ganho ainda muito melhor, e é a ocasião para receber a coroa de justiça. Amém. Ainda a Bíblia diz mais, Montarcio, que veja bem, Tiago 4,14 diz que a nossa vida ela é igual a um vapor, e que por um pouco ela sobe e depois se desvanece. É rápido, Felipe. É rápido, nossa vida é rápido. A Bíblia nos fala em Salmo 90, 10, que a duração da nossa vida é entre 70 e 80 anos. O que é 70 e 80 anos numa eternidade? Não é nada, não é nada. Veja bem, o que nós temos feito, meu amado irmão, amada irmã, o que nós temos feito desse presente de Deus, que é a vida? Como que nós temos utilizado o tempo que Deus nos dá na terra? 60, 80 anos, passa ligeiro. E o que nós temos feito com esse tempo que Deus nos dá? Certo? Toda vaidade, Montarcio, prepotência, orgulho, dinheiro, fama, tudo cai por terra quando nós morremos. Se nós não formos arrebatados, nós vamos passar pela morte. E para onde que nós vamos? O que nós temos feito com esse presente? Nós temos que focar nas coisas de valor. Que valor? De valores eternos. É verdade, Felipe. Você comentou muito, muito bem, né? E é verdade, é uma escolha que você tem que fazer, né? E até eu tinha marcado ali, só para nós encerrado, irmãos, senão as horas já foram, né? Mateus 25, 46, que me veio aqui, Felipe, o que diz aqui? Diz assim, bem-aventurado, não, 25, 46, diz assim, ó,
e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, né? Então, que nós possa ter uma vida, né, irmãos, consagrada ao Senhor, e que nós possa termos essa vida eterna com Cristo. Amém, Felipe? Amém. Deus abençoe, agradeço aí a tua presença, tá? Amém, eu que agradeço. E nós, daqui uns dias, nós convidamos de novo. Amém. Beleza? Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe. E agora nós passamos o final para o pastor Anderson, tá?